This meeting is being recorded. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já são 8h01. Vamos esperar só um minutinho, porque às vezes, né? Alguém chega aí. Oi, Andréia, que felicidade tê-la aqui. Que saudade. A Andréia foi a primeira pessoa, ela e o marido dela, a beber água de Micael. É, é, Primeira. Quando a gente materializou as águas, eles foram em casa, a gente morava em Serra Grande, na Bahia, e eles foram em casa e eu me lembro perfeitamente, ideia, que o Arthur perguntou: o que que são essas garrafinhas que estão na mesa? Não sei se você se recorda. A gente estava começando a materializar, não tinha rótulo, não tinha nada. Minha ideia era pôr uma tag, assim, não era pôr o rótulo, né? Era pôr uma tag com a verdade. Aí então tava um esboço de alguma coisinha pendurada. Aí o Arthur falou assim: ah, essas garrafinhas. Aí a gente falou meio por cima, assim. E aí, enfim, no final ele falou assim: vocês sabem que isso parece uma poção mágica? Eu falei: é. Acho que isso aqui vai ser uma poção mágica mesmo, enfim. E aí eles beberam as águas aí. Aconteceram algumas coisas, me lembro perfeitamente. Mas acho que na época você chegou a beber a verdade com a minha vida, só que a gente tinha, né? Verdade e o caminho. É, foram duas que eu bebi, que eu lembro. legal. Maravilhoso. Não, 10 anos, Déia, se passaram. Dez, é, e agora estamos Quanto aqui, né? tempo. Agora estamos. Uau, amei. Bora começar? Deixa eu só mutar aqui. Eu vou abrir lá no Instagram também, porque a Val fez um stories e eu percebi, Val, que chegou gente nova, enfim, tava olhando ali a carinha do pessoal e eu vi que tem, sabe, sempre tem alguém que tá ali, né? Então decidi abrir aqui. Uma porque fica salvo ali no Instagram, né? E aí as pessoas vão poder entrar, né? Eu não vou limitar assim, ah, não, é só nosso grupo e estamos fechados. Não, se a pessoa quiser amanhã entrar, ou enfim, vai fazendo, vai pegando junto, sabe? Eu acho que o importante é a gente fazer as coisas acontecerem e as pessoas tomarem, Uhum. nem que seja um gole das suas águas da Sim. verdade, né? Isso com certeza Mari, vai boa transbordar. noite. Ai, tô tão feliz, tô com o coração acelerado. Eu coloquei no. Já Vou abrir mandaram concomitante aqui mensagens porque eu aqui para quero mim. já começar a falar com vocês e ao mesmo tempo falar aqui com eles, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu quero falar hoje sobre um princípio, um dos maiores princípios que Jesus pregou, que Jesus usou. Usou como uma palavra poderosa, usou como uma parábola. Mais do que uma palavra e uma parábola, ele foi isso, porque a gente colhe daquilo que ele semeou. Eu quero falar hoje sobre o princípio da semeadura, o poder da semente. Existe uma dinâmica nos céus que é muito importante a gente tomar consciência, a gente ter isso na nossa mentalidade, a gente está expandido juntamente com essa dinâmica.
A dinâmica dos céus é a seguinte: os céus são reativos. Fala comigo. Os céus são reativos. É por isso que uma geração passiva não provoca milagres. Uma fé passiva. Só um minuto aqui, então. Uma fé passiva. Oxe. Só um minutinho. Que eu acho que eu caí. Ah, não. Não caí. Uma fé. Vou voltar. Os céus são reativos. É por isso que uma geração passiva, ela não provoca milagre. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não move os céus. Uma fé passiva não faz a gente caminhar sobre a água. Jesus, ele caminha sobre as águas, naquele mar revolto, naquela tempestade. E há um milagre provocado ali. Aliás, Pedro, que está naquela circunstância, provoca esse milagre. Ele ativa os céus. Ele fala assim para Jesus: Senhor, se és tu, me faz ir contigo. Jesus então faz o quê? Reage àquela provocação de Pedro e fala: sim, sou eu. Então venha. E à medida que a palavra sai da boca de Jesus, um caminho de milagre é construído. E sabe o que é mais interessante? Essa reação de Jesus diante aos céus, essa provocação de milagre diante aquela circunstância, abre o impossível de Deus. Jesus usa Pedro na sua descrença, porque Pedro pergunta se é ele, pergunta se pode ir com ele, meio que ainda duvidando. Mas Jesus usa essa reatividade para plantar uma semente, para plantar um milagre. E havia mais pessoas no barco. Outros discípulos estavam lá, testemunhavam, mas só Pedro vivenciou. Porque o milagre, ele estava ligado à necessidade de Pedro de confirmação. E o milagre de vocês, ele está ligado aonde? O milagre de cada um de vocês está ligado aonde? Será que de fato está ligado na fé? Numa fé ativa e não passiva? Vocês têm uma fé que provoca milagres? Vocês de fato creem que milagres acontecerão? É uma pergunta interna. E essas perguntas elas têm a ver com a verdade. Porque se você é passivo para viver milagre, o milagre, gente, ele vai se tornar uma fábula. De fato, ele se torna uma fábula.
Tem muita gente frustrada com Deus, achando que Deus parou de fazer milagre, porque na verdade, na sua jornada pessoal, a pessoa, ou nós, ou vocês que estão me ouvindo, parou de perseguir o milagre, de provocar o milagre. A gente está vivendo algo aqui hoje muito particular, muito profundo, num tempo único, onde a gente precisa provocar o milagre. E a gente vai usar da semente da verdade. Uma semente que vai entrar dentro e vai transbordar fora de nós. E essa verdade vai provocar em fé o milagre que vocês, nós vamos viver. Sabe, eu recebo mensagem quase todos os dias. Desde que a gente começou as Águas de Cael, desde que a gente ativou aí a nova era, com os encontros aqui da Casa das Águas, eu recebo gente me escrevendo e me falam assim: Mari, depois das Águas de Micael e agora reativado com o mover das águas, da nova era, da Casa das Águas, eu tô mais ousado, eu tô mais ousada. Eu comecei a me mover pela fé. E as coisas estão fluindo, as portas estão se abrindo, as coisas estão acontecendo. E eu sei o porquê. Porque a gente está deixando de viver algo sobrenatural para viver algo natural, natural feito água. É para esse lugar que Deus está chamando a gente. É para esse lugar que a gente está se movendo. Não pelo que a gente vê, mas por tudo que a gente ouve. A gente não se move por aquilo que faz sentido. Nossa, Mari, estou conectando, está fazendo sentido, tua palavra está clara. Não, a gente está se movendo por aquilo que Deus está falando, pela conexão que nós estamos fazendo com Ele. E isso tudo tem a ver com o princípio da semeadura. Quando a gente semeia algo, e a partir de hoje a gente vai semear a verdade. A única voz que a gente vai respeitar é essa voz dita aí. Olhem bem para mim. A única voz que o seu futuro, seu presente hoje e o seu futuro próximo vai respeitar é a voz de Deus. Nós não vamos mais respeitar a voz das nossas vontades, porque vontade dá, mas vontade passa. Nós não vamos mais respeitar a voz das nossas boas intenções, sabe as nossas boas intenções? Porque o mais bem intencionado, ou por mais bem intencionado que a gente possa ser, as intenções nossas não são o que vão levar a gente para esse lugar que Deus nos preparou. A gente não vai, quiçá, ouvir a voz das promessas. Porque se a gente caminha debaixo da verdade, quase que lógico e óbvio que a promessa já se cumpriu.
ela já está. A gente vê essas histórias de homens da fé, essas histórias dos heróis da fé, todos foram o quê? Obedientes. Permaneceram onde Deus falou para permanecer. E por causa disso viveram as promessas que Deus fez eles viverem. A única voz que o nosso futuro, o seu, o meu, o nosso futuro, tem que ouvir é a voz daquilo que a gente vai semear a partir de hoje, a verdade. Porque já existe um princípio pré-estabelecido por Deus. E aquilo que a gente semear, certamente a gente vai colher. O alívio que a gente sentir e semear, certamente o alívio a gente vai receber. A generosidade que a gente vai semear em estar aqui num movimento da verdade, certamente a gente vai colher. E a fé que a gente já está semeando pelo simples fato de estarmos aqui, o milagre a gente vai colher. Agora, se a gente decidir não semear nada, a gente vai colher nada. Porque os céus se movem sobre uma dinâmica reativa. Você dá um passo, os céus se movem, se move. Você faz um movimento, os céus respondem. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Um passo. Aquele que bate a porta se abre, e aquele que busca, encontra. Sabe por que nem todo mundo tem uma colheita extraordinária? Porque nem todo mundo quer fazer uma semeadura extraordinária. Toda semente fora do comum gera uma colheita fora do comum. Nós estamos semeando algo fora do comum. Que até então era restrito, eu e o Thales fazíamos, um grupo seleto de pessoas comprava e cada qual andava no seu tempo. Agora a coisa virou. A gente está fazendo uma coisa incomum, fora do comum. E todos nós estamos sendo agentes disso, semeadores disso. A gente vai plantar a verdade, a gente vai semear a verdade, a gente vai colher a verdade, a gente vai dar a verdade. Vários exemplos, né? Se a gente for usar exemplos bíblicos, Abraão semeia o filho, ele colhe o que? Uma bênção geracional. Gerações após gerações estão debaixo de uma bênção concedida para Abraão. Tudo que Deus te pede é uma linguagem dos céus para aquilo que Deus quer te libertar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos e somos escolhidos. Deus está pedindo isso. Sabe por quê? Porque já existe algo que Deus nos deu. Já existe essa promessa.
Deus já nos deu tudo isso primeiro. Ele é o próprio criador da fé, da nossa fé. Até esse desejo por clamá-lo, por estar em contato com ele, por entender que dá para tê-lo e ser ele e não ter intermediários, até este tipo ousado de se relacionar com Deus, está debaixo de uma promessa de Deus, está debaixo da palavra de Deus. É o próprio Deus que quer isso da gente. Meus irmãos, é Ele que dá a matéria-prima, é Ele que sustenta o processo, é Ele que faz o milagre. A parte mais difícil está com Ele e a parte mais fácil ficou com a gente. Só que a gente precisa estar maduros suficientes para crer no que Deus prometeu e nos mover até que tudo isso se torne uma realidade. Eu sei que, assim como eu, muitos de vocês estão vivendo uma vida de lágrimas, está vivendo processos e circunstâncias que parecem intermináveis, está vivendo doenças físicas, está sendo esticado por Deus. Mas esse mesmo Deus que parece que está semeando então lágrima, dor, circunstâncias ruins, Ele está nos trazendo também a alegria. Esse mesmo Deus que parece que está semeando os tempos difíceis, Ele não está esquecendo da gente. Ele não está nos rejeitando. Ele só está nos deixando bem maduros para plantarmos a semente da vez, a semente da verdade, que liberada debaixo do céu vai gerar uma colheita para mim, para cada um de vocês e para uma geração. A gente vai viver a força da nossa semente. Eu sei que para alguns pode ser, isso pode dar muita coragem, encorajador. Eu sei que para alguns pode ser até desesperador, porque é beber algo no escuro, né? É plantar uma coisa subjetiva. Mas se a gente não planta nada, a gente não colhe nada. Mas se a gente escolhe plantar a verdade, a gente tem a certeza absoluta que a gente vai ter uma boa, agradável e maravilhosa colheita. A verdade dá alívio. A verdade gera honra. Olhem bem para mim. A verdade liberta. E tudo que é plantado debaixo dos céus é uma semente. A gente está aqui hoje plantando a semente. A gente podia estar em qualquer outro lugar. A gente está quase uma véspera de feriado. Mas se a gente decidiu estar aqui, a gente está plantando uma semente. A gente escolheu estar aqui. E escolha é uma semente.
Tirar um tempo para me ouvir é uma escolha e uma escolha é uma semente. Seguir as minhas orientações é uma escolha, é uma obediência, porque a gente está obedecendo uma voz maior, a gente está obedecendo Deus e obedecer é uma semente. Fazer tudo isso, sair atrás de uma garrafa, imprimir um símbolo, colocar uma água, mexe com a fé, planta a fé e a fé é uma semente. A nossa entrega em fazer tudo isso, a entrega é uma semente. O nosso servir, e eu vou incluir vocês nisso, porque eu não estou sozinha, não é só o meu servir, é o nosso. É uma semente. Sabe uma das coisas que eu mais tenho gostado naquilo que Deus está fazendo? É trazer vocês aqui. Tem gente que está comigo desde o primeiro dia da Casa das Águas. A Andréia está aqui comigo, primeira pessoa que tomou as águas de Micael. Isso é poderoso. 10 anos se passaram. Isso é grandioso, isso é poderoso. Deus está aumentando a nossa porção de fé. A porção mágica que o Arthur, marido da André, falou lá. Deus está aumentando a nossa porção de fé. Deus está aumentando a nossa sede. A partir do dia 25, e eu sei que vocês já vão viver isso a partir de hoje, se é que já não estão vivendo. Vocês não vão conseguir mais dormir sem ouvir algo da parte de Deus. Eu tenho certeza que os caderninhos aí, os blocos de nota do celular ou na mão, já está acontecendo. Porque Deus está sedento para a gente viver a verdade. Deus está sedento para a gente levar a verdade, para a gente reinstalar a verdade na Terra. E não é utópico. Eu não sou viajandona. É fato, é uma ancoragem, é uma verdade. Eu tenho certeza que você não vai conseguir mais dormir sem ouvir algo da parte dele. Seja um comando pessoal para cada um, assim, aquela coisa assertiva, sabe? Faça isso, vá aqui, seja algo coletivo. Você não vai conseguir se mover ou tomar uma decisão sem que tenha uma confirmação de Deus. Vocês não vão mais conseguir operar dessa forma que estavam operando. Vocês vão ver que vai mudar. A verdade já está se instalando. Nós vamos nos tornar completamente dependentes de Deus. Você vai dizer, Deus, se não for para entrar, eu não entro. E se o Senhor disser, entra, eu entro. Deus, eu faço isso, eu assino esse contrato, eu sigo aqui. Se o Senhor disser não, eu não faço. Deus, eu compro isso, eu vendo aquilo. Se o Senhor disser sim, eu faço. Se o Senhor disser não, eu não faço. Nós vamos ser testados em obediência, porque obediência é verdade. Esse ponto é crucial. Obediência é verdade. E verdade é semente. E plantada no tempo certo, do jeito certo, gera milagre. Deus vai nos conduzir. Deus vai nos direcionar. A gente vai permanecer em lugares que a gente deveria permanecer, e a gente vai
ser catapultado de lugares que a gente não deve estar mais. Eu já estou adiantando para vocês. Vai ser uma jornada assertiva, porque a gente vai andar, se mover por verdade. E vocês vão ter uma sensação interna de, sabe, daquela coisa assim, tá um caos, mas essa é a minha boa decisão. É a decisão mais assertiva que eu tô tendo em toda a minha vida. E por vocês estarem tendo este posicionamento, alguns de fora vão olhar e falar: nossa, né, você tá diferente. Uns vão falar: nossa, você tá super visionário, assim, você tá fazendo algumas coisas muito, né, fora da caixa. Outros vão falar: nossa, você está vivendo algo muito extraordinário, porque você está transbordando, você está vibrando algo, você está brilhando, alguma coisa está acontecendo, então você está vivendo algo muito extraordinário. Outros vão falar: você está muito diferente. O que aconteceu? Você mudou da água para o vinho? E sabe o que a gente vai responder? Não, eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada além de caminhar debaixo da palavra de Deus. Eu não estou fazendo nada, nada além de caminhar debaixo da palavra. É Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele quem sustenta, é, é Ele que me traz a verdade. É. Só essa ideia na altura. Eu sou a verdade. É baixa, hein? Olha, velho. Eu vivo a verdade. Soltou isso. Vocês vão se encher de falar disso. Olha. Variada de lado. Só que como uma boa semente lançada na terra, Valeu. ela vai gerar duas realidades. Eu já quero aprontar isso para vocês. Uma realidade é a liberação. É isso que eu estou falando para vocês. Assim, a gente se sente liberto, porque é uma certeza, um negócio que queima, e você não dá um passo se você não estiver alinhado com ele. E a conversa é simples, gente. Ela é papo, eu devo ir, vai, eu devo ficar, fico, eu vou, não, sim, não. É um sim, não o tempo todo. E o não vai ser respeitado como não, e o sim, vocês vão se jogar. Vai acontecer uma liberação que as pessoas ao redor de vocês vão falar: deixa eu viver isso. O que é que você está fazendo? De que você está bebendo? Nós estamos sedentos para viver essa liberação. Só que como uma boa semente lançada numa boa terra dá duas realidades: a liberação. E muitas das vezes, Ju, vai vir um impedimento. Você é liberado para viver a verdade, para prosperar sobre a verdade. Só que forças contrárias pode te impedir, pode te deter. Você vai ser liberado para expandir. Mas o lado B, forças contrárias, e acho que vocês sabem do que eu estou falando, pode te parar.
E quando esse impedimento acontecer, porque ele vai acontecer, ele vai acontecer porque o inferno está aqui. Ele está na pessoa mais próxima de você, que vai te chamar de Cara louco, cheirosa? que vai te chamar de viajandão, que vai ver Posso sua ir, né? operação e não vai suportar. Posso vir, mim? E é aí, Quer ouvir o áudio? Você não vai beber água, então? é Não, aí, não. Então você não está pronto. meus irmãos, que a postura, o posicionamento, tudo que a gente já falou nos outros encontros, extensivamente, a fé de milagres vai precisar agir. A gente vai precisar impedir a praga, para que a praga não devore a colheita. Lembra? Lei da semeadura? A gente está semeando isso aqui. Só que como toda e boa colheita, a gente não fica isento de impedimentos, de pragas. Consegue, mãe? E aí talvez a gente ache que nós não vamos estar debaixo das bênçãos de Mas no seu Deus, pijama. porque o caos Seu pijama talvez se rasgou. instale. É, rasgou. Mas a gente vai ter que ter uma certeza de que essa semente vai florescer, vai frutificar. A gente precisa estar certos que a expansão da consciência Será que o pai consegue encher essa piscininha, mãe? Pra nos botar banheiro leva ali? nesse caminho único Ah, de Deus. não tem bomba de encher pneu da bicicleta aí, não? A força da verdade, implantada em comunidade, como a gente está fazendo aqui, ela é que nem uma casa. A gente está se alicerçando. A gente não está construindo uma casinha em areia, a gente está construindo uma casa sobre rocha. E vai vir vento forte, vai vir tribulação, vai vir desafio. Se fosse em areia, talvez essa casa cairia, mas ela vai permanecer de pé. Porque eu tô aqui. E eu não largo vocês. Pra tomar banho. Até o ponto de vocês entenderem Vão ter que dar comida, senão depois não tem o como dar. que é Depois das 9, dar ser comida pra ele. humano. E Só mais do agora. que é o Mas que toda hora. ser um humano é ser um humano inabalável, Vamos papar um pouquinho? mediante a tudo e Vamos papar? todos. Um pouquinho de lentilha? A verdade vai nos impedir de que seja tomado aquilo que é nosso. Nada vai roubar isso da gente. Só que se a gente firmar uma fidelidade
e a gente se proteger, a gente se resguardar. E eu volto a dizer, esse lado B, esse impeditivo, o inferno, ele mais está aqui, ó. 99% está aqui, ó. E sabe como eu sei disso? A gente às vezes fica apegado ao nosso último milagre. A gente fica tão apegado a esse último milagre que esse último milagre ele se torna um impeditivo para o nosso próximo milagre. Eu fiquei nesse lugar. Ah, é o brócolis e a lentilha, só um pouquinho. Eu fui testada nesse lugar. Para mim, Águas de Micael, uou, recebi um milagre. Eu fiquei presa no meu próprio milagre. Criando impeditivos, criando. Não, porque sou eu que preciso fazer isso. Isso foi destinado a mim, então eu vou tentar. Eu crio uma empresa. Nós quebramos 3 empresas. Nós investimos mais de R$500 mil nas Águas de Micael. Ah, Mari, mas você impactou? Tá, impactei. Mas nas devidas proporções. Mas, Mari, você nunca tinha tido uma ideia brilhante dessa de... Não, eu até tive o ímpeto várias vezes, mas não me era claro. Eu não tinha uma certeza. Eu não tinha convicção de que fazer da forma que estamos fazendo seria uma liberação. Eu fui testada várias vezes. E vocês vão ser testados. Não só eu fui testado, como vocês são testados, vão ser testados. Como volto lá em Pedro, quando ele está pescando, as redes estão vazias, aí Jesus, ele já está exausto, Jesus chega nele, faz uma orientação, fala, lança a rede para cá. Ele lança a rede, ele colhe milhares de peixes a ponto dos barcos até afundarem. Vocês já viram essa cena? Vocês já leram na Bíblia essa passagem? Na hora que Pedro recolhe as redes, leva para a areia, teve que chamar outros pescadores para levar para a areia. Jesus faz um convite para Pedro. Pedro, sua pesca foi maravilhosa. As redes estão cheias, você prosperou. Mas eu tenho um convite para você. Larga tudo e me segue. Por que Jesus não convida o cara enquanto a rede está vazia? Por que ele espera o milagre acontecer para pedir para Pedro abrir mão do milagre? Verdade. Isso é verdade. E Pedro fala: sim, Senhor. E Jesus diz: eu vou te tornar um pescador de homens. Verdade. A linguagem da semente de Deus, ela é um pouco diferente daquilo que a gente imagina. A gente vai reprovar essa linguagem. A gente vai preferir ficar agarradinhos no nosso último milagre, naquela última doença que a gente teve, que
Foi muito difícil, mas passou. Eu já tô adiantando isso para vocês. E se a gente ficar reprovando e não provando desta verdade, a gente vai ficar. A gente vai ficar nesse mediano, sabe? E a gente não vai se lançar para o extraordinário, para o desconhecido. Se os céus se movem por reatividade, tudo que vai ser pedido vem carregado de milagre. Anotem isso. Tudo que Deus vai falar vai vir carregado de milagre. E tudo que a gente vai fazer mediante a isso vai ser inferior àquele último milagre que a gente carregou, que a gente viveu. Se Deus está nos pedindo semeia a verdade, Ele tem para nós uma colheita verdadeira. É óbvio. Se Deus está nos pedindo uma entrega verdadeira, a gente precisa dar os nossos olhos, a gente precisa dar os nossos ouvidos, a gente precisa deixar Ele penetrar no nosso coração. É simples, gente. Só que a gente precisa soltar os impedimentos. A gente precisa caminhar debaixo do propósito dele. Vamos lá? Pega a garrafinha. Eu tô com a garrafinha da verdade, né? Peguem a garrafa. Fechem os olhos. Eu declaro, em nome de Deus, que toda entrega que Deus tem nos pedido vai resultar numa colheita milagrosa. Que toda a sua verdade, Deus, vai ser semeada em mim, mesmo que eu não entenda. A bênção da verdade vai vir sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa geração. E até a milésima geração vai caminhar debaixo dessa colheita que eu estou semeando hoje. Eu preparo a minha água de Micael da verdade. Eu vou beber, eu vou jorrar ela. Eu vou ser a fonte viva. E dessa mesma fonte, os meus filhos, os meus netos se fartarão.
haverá água, haverá verdade. E por hoje, por esse semear da verdade, algumas gerações vão dizer: há muito tempo atrás, o posicionamento de um grupo de pessoas mudou minha história. O posicionamento meu como mãe, vocês como mãe, algumas como avó, algumas como esposa, algumas como mulher. O meu posicionamento como homem mudou a história de uma geração. E Deus se cumpriu em verdade, mais uma vez. De geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, Deus está fazendo uma coisa nova. Programada. Eu vou pedir para vocês se conterem e não beber. Ela precisa ficar programada em 3 dias. Então a gente fica, né? Vamos contar hoje, domingo, segunda e terça, e a gente bebe na quarta. Na live eu me equivoquei com a data. Eu falei que a gente beberia na terça, porque eu achei que 25 fosse na terça. Hoje que eu vi que é 25 é na quarta. Então vai dar perfeitamente. Domingo, segunda, terça, e a gente toma na quarta. Dia do Natal, dia do nascimento de Cristo. Dia 25, no nascimento de Cristo, a gente vai beber dessa fonte criadora. A gente vai romper toda a inércia. A gente vai ver uma experiência com Deus. Deus vai prosperar a nossa semente. Semente da verdade. Semente de fé, de obediência, de honra. E vocês vão entender tudo isso, porque no nível de consciência da verdade tem subníveis. Você entra na verdade, inevitavelmente vocês vão transitar na fé, na honra, na obediência, na integridade. Essas palavras vão permear vocês, vocês vão escrever sobre isso, vocês vão sentir, vocês vão falar para os outros. Nossa, mas Mário, eu nunca usei a palavra honra na minha vida e eu do nada falei para uma pessoa, ou eu senti muita honra por fulano, ou eu estou me sentindo muito honrado de estar num mover desse. Estou me sentindo muito pertencente, muito honrado, muito parte disso. Eu estou com a certeza que nós vamos impactar gerações, gerações, gerações. Vocês vão viver isso, é uma experiência com Deus. E como bons plantadores, bons semeadores, a gente vai liberar essas sementes. A gente vai ser a semente da verdade, a gente vai jorrar a verdade, a gente vai falar a verdade, a gente vai pensar a verdade, a gente vai se calar em verdade. Confesso que é a parte que eu mais gosto. Sabe aquela
aquele ímpeto que você tem em falar e você fala, eu devo falar algo, e algo fala assim, não, e você fala, essa é a verdade, aí você recolhe. A gente vai florescer a verdade rumo a uma coisa, que é a cura física. Propaguem isso. Já semeiem, convidem alguém, os amigos, ou vão para as redes sociais, enfim. A gente vai promover uma liberação de verdade. E com verdade a gente vai se encher de dádivas. E a gente não vai desanimar. E se tiver algum desânimo, recorra. Recorra àquele que te pediu para viver isso. Porque se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Obrigada. Estamos juntos. Amanhã a gente tem Casa das Águas, 8 da noite, e o Thales vai vir aqui explicar onde que a água da verdade, nessa primeira fase, a água de Micael da verdade, em tudo isso que a gente está trazendo, vai atuar na cura física. Então, amanhã eu boto o link lá, quem puder estar aqui, ele vai explicar exatamente onde a gente vai trabalhar. Enquanto isso, a gente vai viver tudo isso que a gente está vivendo. Beijos, convidem as pessoas, a gente se vê amanhã. Obrigada. Tchau. É isso. Vamos encerrar aqui o Instagram. Estamos juntos? Boa noite. E a gente se vê amanhã. Obrigada. Bora viver a verdade. Carol, você tá por aí? Carol, alguém? Algumas? Andréia, Débora, Carol, vocês estão aí? Quiserem abrir, porque eu sempre faço essa fechadinha e sempre ficam algumas e eu falo, se ficou é porque tem alguma coisa, né, Débora? A Débora tá acostumada comigo. Bora viver essa verdade, né, gente? A gente vai viver a palavra, né, Débora? Débora fez o processo, não me lembro se a Carol, Andréia, se vocês já fizeram o processo das águas em si, se vocês se lembram da aguinha da verdade. Claro que é um novo tempo, né? Novas, novas experiências, mas a essência sempre é a mesma. Mas essa versão das águas em que a gente está fazendo, eu arrisco dizer que é uma versão bem poderosa, porque essa verdade, ela vai atuar nos pontos, não que não tenha atuado, mas eu acho que ela está mais carregada agora, mais ancorada
nesta verdade de ser, de ser o próprio milagre e entender o milagre. Ai, cara, eu não consegui ler. Peraí. Enfim, então ela vai vir carregada disso. Que muitas das vezes como que eu posso dizer isso? A gente entende o milagre como algo dado como certo, sabe? Então, eu vou viver isto, e este é o certo, então eu vou colher deste milagre. Possivelmente isso também vai acontecer, mas eu creio que vai acontecer um entendimento maior sobre o que é o próprio milagre. Enfim, nós vamos precisar beber para navegar nisso, né? Porque o mental ele fica querendo explicar algo inexplicável. E nós vamos viver isso dentro, né? Nessa reconfiguração da água interna, nesse ponto que Deus está ativando através do nosso líquido, através da nossa água. E o melhor que eu vejo também, que é esse transbordo que a gente vai ter, né? Então, essa mensagem quase que inevitável de ser dita, sabe? E que vão vir nas pequenas e grandes circunstâncias. Naquela palavra que você fala sem pensar e você fica surpreso de ter dito aquilo. Ou naquele posicionamento que você teve diante de uma circunstância que você falou, nossa, eu não faria isso, eu não iria, ou eu não deixaria. E eu tô indo, eu tô fazendo, eu tô deixando. Em suma, uma verdade simples que começa na gente e que a gente vai instalar e reinstalar através da nossa matriz energética, através dos nossos corpos. E que tudo pode acontecer. Se a gente pensar com uma lógica, será que Jesus tinha a dimensão do impacto dele? Assim, eu fico às vezes me perguntando. Talvez sim, porque ele era o filho único e todo, né, assim, muito obediente, muito bem orientado, e cada vez que ele era orientado, ele era mais obediente, e aquilo, né, ele se tornou né, com Deus. Mas ele, na vida de homem, será que ele imaginou o impacto, né? Eu fico pensando a gente aqui, pobres mortais, fazendo um mover, ancorando uma coisinha e pensando, cara, a gente não tem noção do que isso faz. Nós temos uma certeza, mas não uma noção. Eu sei que a gente vai colher bons frutos, esse eu tenho absoluta certeza, e curas físicas com certeza vão acontecer, porque isso foi falado, assim, sabe? Eu até fiquei temerosa em dizer isso, porque eu falei, meu Deus, é muito sério você falar em cura física. A Débora tem uma filha, né, com problemas, circunstâncias e tal. Muito sério você falar, mas é com essa seriedade que a gente está ancorando isso. E que o milagre vai ser colhido por vocês, né? Semeado e colhido por cada um de vocês, nas devidas proporções. E definitivamente a gente vai precisar interditar essa mente coletiva, essa mente que não nos deixa avançar, essa mente que acha que isso ou aquilo. Nós vamos precisar, assim, eliminar isso.
definitivamente, para a gente viver este extraordinário, viver esse natural. Porque nada na natureza é dual. Nada. Se você olhar, moro numa chácara aqui, na minha sogra e tal, a gente olha a natureza assim, tudo se encaixa. Tudo tão fluido, tudo tão natural, assim, é só a gente fica dualizando, achando, ah, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso eu vou fazer, isso eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero. Nós vamos enxergar através da verdade que tem coisa que tem que fazer, não é quero, não quero. Quero, não quero para minha filha de 4 aninhos, né, que quer pirulito. E aí eu tenho que falar, filha, não dá para chupar pirulito. Mas nós, adultos maduros, em nome de Deus, fluindo em Deus, com esse canal aberto, com essa comunicação única e exclusiva, através da água de Micael, com ele, livre de intermediários, a gente precisa estar maduros para viver não o que a gente quer, mas sim o que Deus tem para a gente. Fazer o que Deus quer que a gente faça e não o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo, talvez não estamos colhendo o extraordinário. Ele está linear, assim, linear, dia a dia linear, é, é comum. E aí onde vai? Entra a insatisfação, entra o vazio, entra, deixa eu buscar mais, deixa eu entender mais. Mas o entendimento está aqui, ó. Tá aqui, né? Eu falo tá aqui, porque a voz tá aqui. Deus não tá deixando de falar. Deus tá sedento. Eu só sei disso. E a gente vai viver isso em comunhão. Tô muito feliz. Não é fácil. Eu sempre falo isso, né, Débora? Não é fácil. É super simples. É ridículo de simples, né? Porque antes era assim, uma garrafinha com uma aguinha, 60 ml, virou. Agora triplicou a simplicidade. Ah, pega uma garrafa, põe um símbolo e firma ali. Mas a gente bem sabe que são gotas num oceano desconhecido, né? Nós somos lançados num oceano em que a gente precisa confiar. Ah, mas eu estou afogando, Deus. Confia. Que mesmo se você morrer afogada, é o certo, é o caminho. Mesmo se você se salvar a nado, é isso. Enfim, ficaria horas falando. Eu particularmente amo a verdade. Ela é disruptiva, ela provoca um caos interno e externo, porque a gente vibra ela, e aí a nossa casa fica, sabe, bagunça as estruturas. Eu falo que as paredes começam a se mexer. Mas eu particularmente amo, porque tira a gente desse chão que a gente acha que tá tudo. O conforto que é desconfortável, né? O certo, dado como certo, que é tão ruim de ficar vivendo ele, a verdade faz isso. Ela bota a gente num nível de consciência, num nível de expansão, num nível de amplitude, que o Thales sempre fala assim, talvez amanhã ele vá falar. Aquilo que você vê, você não consegue mais desver. A gente fica insuportável. E o fato da gente ficar insuportável coloca a gente num lugar de inabalável, porque você fica tão insuportável,
tão montado no nível de consciência, tão parado por seres espirituais que são a verdade. Micael, por exemplo, que a gente fica assim, sabe? Fica com a espada dele armado mesmo. A gente fica em posição de. E não é uma liberação de eu, é a minha verdade. E tal. Não, é a verdade que passa através de nós, assim. E na hora que você fala algo, o outro faz assim, ó, e craquela tudo que está montado ali para si e para o outro, porque a verdade é sempre instalada nas relações, né? Na hora que craquela isso, cai aqui, cai ali e abre um vácuo. Na hora que abre um vácuo, vem o fluido, assim. Aí é onde eu falo, vem o milagre, vem a honra, vem a integridade, vem a obediência natural, assim. Porque parece quando eu falo obediência, parece aquela coisa assim, né? Eu vejo com a Júlia, quando eu falo, você tem que obedecer, ela quer o oposto de obedecer. Então, a gente já tem uma crença de obediência, mas vem um fluido de obediência, vem um espaço que você fala, cara, Deus é poderoso demais. E mais do que eu achar que Ele é poderoso, eu sou Ele, então eu sou poderoso demais. E as nossas ações, elas vão reverberando, nós vamos fazendo em cima disso, nós vamos tendo realização interna em estar agindo sob a verdade, e os resultados, eles começam a chegar. A gente não vai em busca de, o resultado ele aparece, porque você começa a agir com uma outra postura, num outro lugar, com outro nível de consciência, amparado por uma estrutura inteira que vibra e é a verdade. Jesus, Micael, todos alocados nesse nível de consciência. E aí você começa a se realizar em fazer aquilo que é dito. E quando você se realiza, o resultado está ali. A gente sai de uma corrida de rato e vai para um lugar de eu estou consciente, eu sou a consciência, eu vivo esse milagre, eu vivo essa cura física, eu vivo isso. Enfim, bom demais. A gente se vê amanhã. Amanhã o Thales vem explicar. Vai ser bom. A explicação dele é bem boa. Ele explica por que que a gente vai mover na cura física específica nesse primeiro momento e o que isso vai levar. Porque, segundo as informações, é assim: nós estamos adoecidos, né? Uns com umas doenças graves, outros menos, outros inflamados cronicamente. Nós estamos adoecidos. O estresse, o cortisol está nos levando a esse adoecimento físico, mental. A nossa alimentação, então, assim, a fisicalidade como um todo, as redes sociais, enfim, está tudo nos adoecendo, já estamos. E isso está sendo um impeditivo para a gente viver essa liberalidade de Deus. Então, eles quiseram implantar a água de Micael dessa maneira de que a gente fizesse para rapidamente a gente se curar desse nível mais físico e abrir esses impeditivos para viver Deus, viver a ordem dele, ouvi-lo, sabe? Viver mesmo, viver e se colocar neste lugar de eu sou Deus, eu sou, tudo posso. E esse lugar ele tem muito a ver com o código base nosso, tem muito a ver com o nosso DNA. E aí o Thales vai explicar isso. Gente, é isso. Beijo, obrigada. Obrigada por a gente ficar mais esses 10 minutinhos aqui.
Estamos juntas. Até amanhã. Tchau.